Olá, tudo bem? Eu sou o professor Celino. Vamos para mais uma aula de Geografia. Domínios morfoclimáticos brasileiros. Não esqueçam de dar um joinha no final do vídeo. Isso é muito importante para nos incentivar a cada vez mais gravar esses vídeos para vocês. Hoje falaremos sobre os domínios morfoclimáticos. Observem primeiramente esta imagem. Este é um mapa que ele mostra esses domínios morfoclimáticos, a localização dessas áreas, desses domínios. Então nós temos espalhados pelo Brasil um total de 7 domínios morfoclimáticos. São 6 domínios e uma área de transição. Então nós temos aqui no extremo norte do Brasil o domínio amazônico, que está em marrom. Em verde, o cerrado. Em lilás, os mares de morros. Esse vermelho clarinho, caatinga. Um vermelho um pouco mais escuro, as araucárias. Em laranja, as pradarias. E essas áreas em amarelo, que são as áreas de transição. O que é a área de transição? É onde os dois domínios vão misturar. Por exemplo, entre o Cerrado e a Amazônia. Essa área de transição, você tem espécies tanto do Cerrado quanto da região amazônica. É onde os dois domínios vão se misturar, onde os dois tipos de vegetação vão se misturar, ok? Então vamos começar a falar sobre esses domínios. Nós vamos começar a falar sobre o domínio amazônico, localizado nessa região aqui. O domínio amazônico, essa imagem nos chama bastante atenção, porque é a região da floresta amazônica, é a região onde nós vamos ter a maior floresta equatorial do mundo, onde nós vamos ter a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas. A característica, clima quente e úmido, domínio de terras mais baixas, áreas de depressões e planícies. Dá para a gente ver aqui que é uma área bastante plana. Então essa região aqui é o domínio das terras mais planas. Nós temos uma área mais elevada que fica no Planalto Norte Amazônico. A hidrografia, quantidade de rios, uma grande quantidade, diversificada essa bacia amazônica. O rio principal é o rio Amazonas. Ele tem mais de 5.000 afluentes. E nós temos a floresta equatorial amazônica. Essa floresta equatorial amazônica também uma grande variedade de espécies, tanto animais quanto vegetais. É chamada biodiversidade. Essa região ela possui os solos com pouca fertilidade. A fertilidade desse solo aí, ele é promovido pela matéria orgânica que entra em decomposição da floresta. As folhas, os galhos que entram em decomposição, os animais que morrem que entram em decomposição. E essa é a fertilidade dessa região. Observando agora esta imagem, nós vemos que essa floresta ela possui 3 níveis ou 3 andares de vegetação. O que quer dizer isso, professor? Nós vamos ter aquela vegetação que está mais próxima dos rios, aquela que está um pouco mais elevada e aquela que está bem mais elevada. A vegetação que está próxima dos rios ela é chamada de mata de igapó. Como ela está bem próxima dos rios, grande parte dela às vezes fica inundada. O que é inundada? Coberta por água grande parte do ano. Então ela vai ter água grande parte do ano. Depois nós temos a mata de várzea, que é aquela que fica um pouquinho acima da mata de igapó. A mata de várzea só vai ser inundada quando o rio transborda, ele sai para fora do seu leito, né? Então esse daqui seria o nível da água quando está chovendo pouco, aqui o nível da água quando ocorrem as enchentes. O leito do rio é tudo isso daqui onde o rio vai passar, que é como se tivesse o rio. E a mata de terra firme é aquele andar que fica nas áreas em que pode chover a quantidade que for, ela não vai ser inundada. Então, mata de igapó, maior parte do ano fica inundada. A mata de várzea vai inundar no período de bastante chuva. E a mata de terra firme
é aquela que fica nas partes mais altas que não vai ser inundada. Muito bem, problemas desse domínio. A Amazônia, domínio amazônico, é o maior desses domínios morfoclimáticos. Mas que problemas ele vai apresentar? Alguns desses problemas são extremamente graves. O homem, para aumentar as áreas da agricultura, as áreas da pecuária, o homem realiza queimadas nessa região da floresta. Por essa imagem nós vemos. E aqui, olha o solo como que ele fica. Por que eles fazem a queimada? É a maneira mais rápida de tirar a floresta. Em outros casos, eles fazem o corte das árvores, a derrubada dessas árvores. E nessa região aí, nós temos também a prática do garimpo, que causa um grande impacto. Porque para você extrair, procurar esse ouro, normalmente é o ouro que eles procuram, você tem que tirar a vegetação. Você desfaz aquele solo para tentar encontrar esse ouro. Então, nós temos aí principais problemas do domínio amazônico. O desmatamento, que pode ser causado pelas queimadas ou pelo corte ilegal das árvores, e também a prática do garimpo, né, que vai contaminar os rios e o solo dessa região. Agora, domínio do cerrado. O segundo maior domínio entre os domínios morfoclimáticos brasileiros. O cerrado, nós podemos ver que ele tem uma vegetação formada por árvores de pequeno e médio porte. Uma característica do cerrado, os troncos dessas árvores, eles são retorcidos, eles são tortos. Isso ocorre pela presença de alumínio no solo, em grandes quantidades. Por isso que ela tem essa característica. Uma outra coisa, no clima, o cerrado, ele aparece no clima tropical. O clima tropical tem duas estações bem definidas. Uma chuvosa, que é o verão, e uma seca, que é o inverno. Então, no caso, ele vai ter um período de bastante chuva e um período bastante seco. No período da seca, essa vegetação que fica aqui entre as árvores, que é uma espécie de pastagem, ela fica tão seca que às vezes ela pega fogo, até mesmo de forma espontânea. Aqueles dias que o calor é muito intenso, às vezes cai um raio, alguma coisa assim, provoca esse fogo. Nós temos essa vegetação do cerrado, ela hoje é uma das vegetações que mais sofre com o impacto causado pelo homem. Uma das coisas da vegetação do cerrado, ele está na área que é o principal divisor de águas. O que quer dizer isso? Divisor de águas é aquele que vai separar as bacias hidrográficas. Bacia hidrográfica é aquele conjunto formado por um rio principal e seus afluentes. Então, a região onde está o cerrado separa essas bacias hidrográficas. E a quantidade de chuvas alimenta esses rios que são importantíssimos para o Brasil. Primeiro, fornecimento de água. O cerrado aparece numa região densamente habitada, né? É uma área que os rios ali vão gerar energia elétrica e abastecer as áreas mais habitadas do país. Os solos, eles são pobres, não têm uma fertilidade tão grande, eles são ácidos. A presença do alumínio causa essa acidez. E eles precisam constantemente sofrerem processo de correção, que é chamado de calagem, para você equilibrar essa acidez do solo. Esse bioma do cerrado, então ele vai apresentar de várias formas. A mata ciliar, que fica próximo aos rios, a mata de galeria, que é uma mata um pouco mais fechada, aquela mata que fica às vezes um aspecto mais seco, o cerradão, que aí pega árvores maiores e às vezes pouca vegetação rasteira, o cerrado propriamente dito, né? Que aí nós temos uma grande quantidade de árvores, mas tem uma área de vegetação rasteira, e depois aqui as formações campestres e a formação de savana. O cerrado, ele é muito parecido com a savana do continente africano. Então ele é uma espécie de savana também. Agora, observando aqui os problemas ligados ao cerrado, os principais problemas ambientais. No caso, nós vamos falar sobre a ameaça da agricultura, a agricultura que ela vai expandindo para a região do cerrado. Com isso vem o desmatamento, as queimadas, né? Por que ocorrem as queimadas?
Lembra que no período fica uma estação bem seca? Eles aproveitam esse período para colocar fogo, para limpar o solo, né? O cerrado é um dos domínios, aquele que tem maior impacto causado pelo homem. Ele hoje resta pouco mais de 1/5 do território coberto por esse cerrado. Então, essa região hoje ela é muito utilizada para agricultura. Um exemplo é o cultivo do café, o café do cerrado, nessas áreas de cerrado, principalmente em Minas Gerais, né? O cerrado só não é mais devastado que a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é o bioma que, ao longo da história do homem, foi o mais devastado, mas recentemente é o cerrado. Algumas espécies correm risco até de extinção. Quais as espécies que vivem no cerrado? O lobo-guará, várias espécies de tatu, algumas espécies de árvores típicas aqui do Brasil, como o ipê, como a goiabeira, como a fruta do lobo, são espécies típicas do cerrado, quaresmeira. Agora, domínio da caatinga. Esse nome é meio assim, as crianças normalmente brincam com esse nome, mas o que ele significa? É o nome tupi-guarani. Caá significa mata. Tinga, cinza, morta. Então você olhar ela um período do ano, parece que as plantas elas estão mortas, as árvores estão mortas. Então o domínio da caatinga, eles deram esse nome, que era uma mata cinza, uma floresta morta. A área de atuação onde ela aparece? Região de clima semiárido. É uma região quente, uma região bastante seca. Quase não chove, e a chuva, quando acontece, é de forma irregular. Chove muito numa época, na outra não chove. O relevo nessa região. Nós temos duas formações principais. Os planaltos, entre eles o Planalto da Borborema, que tem uma importância muito grande por esse clima ser semiárido, daqui a pouco eu vou mostrar. E as chapadas e as depressões. A depressão sertaneja na região nordeste. O domínio de caatinga, ele aparece em muitos estados da região nordeste e algumas áreas do norte de Minas Gerais. Rios. Nós temos vários rios intermitentes. São aqueles rios que, quando chove, tem um rio. Quando não chove, esse rio desaparece. E existe os rios perenes, né, que vão aparecer e atravessar essa região de Caatinga. O Rio São Francisco é um desses rios. A vegetação dominante, ou mata branca, mata cinza, árvores esparsas, arbustos com plantas xerófitas ou xerófilas. O que são essas plantas? São aquelas plantas que, ao invés de ter folhas, elas têm espinhos. Isso porque a radiação solar numa folha faz com que a planta ela perca muita umidade. Ela tendo um espinho, essa radiação vai fazer com que ela perca água, mas perca menor quantidade. Os solos são rasos e salinos. Eu falei do Planalto da Borborema. Observe ele aqui. Esse Planalto da Borborema, ele aparece aqui. Ó. Aqui é a depressão sertaneja, aonde nós vamos encontrar esse clima semiárido. Os ventos que trazem as chuvas, quando eles chegam aqui, tem essa barreira que é o Planalto da Borborema. As nuvens para contornar o Planalto da Borborema, elas ganham altura. À medida que elas ganham altura, diminui a temperatura na nuvem, ocorre a chuva. Ela vai chover desse lado aqui do Planalto da Borborema. É o lado que está próximo do oceano, porque essas nuvens se formam sobre o oceano e elas vêm em direção ao continente. Quando elas passam pelo Planalto da Borborema, elas já perderam a sua umidade lá atrás. Por isso que essa região tem um clima semiárido. Essa linha aqui, ó, que está nesse mapa, é o que a representação está mostrando aqui embaixo. Então, nessa depressão sertaneja, é onde nós vamos ter esse clima semiárido, é a principal área de ocorrência da vegetação de caatinga. Aqui alguns exemplos de plantas da caatinga. Observem isso daqui, ó. Não parece que essas plantas elas estão mortas? É isso que o índio chamava de mata cinza ou mata branca. Ele viu isso aqui e parecia que ela está morta, mas isso daqui, a hora que chove,
ela fica verdinha, ela fica toda vistosa, porque ela está assim para não perder água. Então ela perde as folhas, ela fica com mais espinhos. E as plantas, elas têm mais espinhos. Então nós temos várias espécies de cactos, um deles é o mandacaru, tem um que chama xique-xique. Essa área da caatinga, um dos problemas que ela enfrenta é justamente o processo de ocupação dessas áreas. Muitas vezes as plantas, as árvores que tem, muitas delas, são derrubadas, elas são queimadas para fazer carvão. Essas áreas, então, muitas delas estão sendo ocupadas. Em algumas áreas onde tínhamos caatinga, próximo aos rios, como o Rio São Francisco, essa vegetação deu lugar a lavouras. Eles utilizam a água do Rio São Francisco para aumentar a produção. Agora, domínio dos mares de morros. Mares de morros? Essa é uma paisagem típica do estado de Minas Gerais. Quando você chega em uma serra, você olha, são tantas serras que elas ficam assim, que dá a impressão que você está vendo as ondas do mar. Então seriam as ondas formadas por esses morros. Então são os mares de morros. O clima tropical de altitude. O que quer dizer isso? É um clima que ele tem as características do clima tropical, duas estações bem definidas, uma quente e chuvosa, que é o verão, e a outra seca, que é o inverno. Só que esse, como ele tem a altitude, a temperatura no inverno é menor. Isso ocorre por causa desse fator altitude. Quanto mais alto você está, menor é a temperatura. Então, o clima tropical de altitude ele possui os invernos mais frios, quando comparado ao clima tropical, ou ao clima tropical semiárido. Ele, então, possui as temperaturas mais amenas ao longo do ano, mas faz calor na época do verão, faz calor como nos outros climas tropicais. A região de ocorrência: planaltos e serras do Atlântico, morros ondulados, meias laranjas. É como se você observar, olha só, o processo de desgaste dele. Ele fica arredondado. Isso é o processo de erosão, porque essas formações são muito antigas. Então a água, da chuva, o vento, o sol, tudo isso fez com que essas formações do relevo sofressem desgastes e ficassem dessa forma. Alguns exemplos: áreas serranas, a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira e Serra do Espinhaço. A Serra do Mar, litoral do estado de São Paulo. Serra da Mantiqueira, divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais com o Rio de Janeiro e São Paulo. A Serra do Espinhaço em Minas Gerais. Os rios fazem parte da Bacia do Paraná. São rios importantíssimos para a geração de energia elétrica. Os rios que surgem nessas regiões aqui, eles são rios que vão ter queda d'água, que vão ter cachoeira, por causa desse tipo de relevo. Nesse local, era o local de domínio da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, de 100% que ela existia, restam apenas 5%. É a que foi mais devastada. E os solos aí, eles são muito suscetíveis à erosão, por causa da grande quantidade de chuvas e até mesmo pelo formato do relevo. O relevo que, quanto maior o declive, maior a possibilidade que ele tem de sofrer com a erosão, principalmente pela água da chuva. Aqui uma foto, essa é uma foto típica da formação de mares de morro. Observando aqui não dá a impressão que você está vendo as zonas do mar. Aqui nós temos uma cidade nessa área e aqui os morros, todos eles aqui, vistos no horizonte. Essa é uma vegetação que sobrou da Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela cobria tudo isso daqui, mas ela foi tão devastada para dar lugar às cidades, para dar lugar às lavouras, às áreas de criação de gado, que hoje você vai encontrar algumas áreas, alguns vestígios dessa Mata Atlântica nas encostas desses morros, principalmente, ou em alguns vales. Domínio das araucárias. A araucária é essa árvore aqui. Ela também é chamada de pinheiro do Paraná. Mas o pinheiro ele não tem aquele formato parecido com uma árvore de Natal? Sim, mas a araucária ela é diferente. Ela tem o tronco dela aqui quase que sem galhos nenhum.
e os galhos vão aparecer aqui com as folhas. Essa araucária, ela aparece no Brasil na área de clima subtropical. Nesse clima subtropical, nós vamos ter uma grande amplitude térmica. O que quer dizer isso? A amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Essa grande amplitude térmica, principalmente ao longo do ano. O verão bastante quente, o inverno extremamente frio. É nessa região aí que nós podemos ter, por exemplo, a queda de neve, principalmente nessas áreas de serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Nesses dois estados na área serrana. É onde vai aparecer esse pinheiro. Esse pinheiro, ele tem uma defesa natural contra o frio. Pode cair neve, que ele tem uma seiva que é como se fosse um óleo que protege ele. E outra coisa, aonde que a neve vai se concentrar mais? No solo. Olha por que as folhas dele estão mais aqui em cima. Então ele já tem essa característica também. Esse clima subtropical, a grande amplitude térmica, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Falar que nessas regiões não é muito comum você ter períodos de estiagem muito prolongada. As chuvas são bem distribuídas. O local de domínio onde aparece é o Planalto Meridional. Meridional quer dizer sul. Sul e meridional é a mesma coisa. Planalto Meridional com depressões. É a área que ainda pega a bacia do Paraná, bacia hidrográfica do Paraná e do Uruguai. A mata das araucárias também são chamadas de pinheirais. Essa região possui solos diversificados, alguns com grande fertilidade. É um exemplo de um solo que é chamado de terra roxa. Ele é chamado assim porque ele tem aquele aspecto vermelho, bem escuro. Então os espanhóis chamavam de terra roça, vermelha. Os portugueses ouviam e chamavam de terra roxa, porque achavam que os espanhóis chamavam de terra roxa. Na verdade, eles falavam terra vermelha, terra roça. Mas tem alguns solos que também são pobres e ácidos. Esse tipo de vegetação sofreu muito com o desmatamento, porque essa madeira passou a ser utilizada muito nas fábricas de móveis. Era uma madeira leve, uma madeira que foi muito utilizada para produzir móveis, até mesmo para produzir palitos de dente, palitos de fósforo. A madeira branquinha, molinha e tal, eles usavam muito. E o domínio das araucárias, eles perderam ela é uma área muito maior, hoje ela encontra-se bastante devastada. E por último, o domínio das pradarias. Pradaria vem de prado. Prado é a mesma coisa que campo. Então, essa região das pradarias, ela vai aparecer no sul do estado do Rio Grande do Sul. Olha aqui para vocês verem, nós temos poucas árvores, é uma área de vegetação de pastagem, uma pastagem natural. O relevo, ele não é tão acidentado, ele tem uma pequena ondulação. Essa ondulação nós chamamos de coxilhas ou colina. Ela aparece na região da Campanha Gaúcha, que é o sul do Rio Grande do Sul. Nessa região, a vegetação é rasteira. Dá para vocês verem aqui, tem algumas árvores, mas o predomínio é a vegetação rasteira. Então são as pradarias, ou como eles chamam no Rio Grande do Sul, o Pampa, a região dos Pampas. Essa região é onde nós vamos encontrar dois rios principais dessa área aí. São os rios Uruguai e o rio Jacuí, que é muito importante no Rio Grande do Sul. Essa é uma área de pastagem natural. Ela foi muito utilizada na história na ocupação brasileira para criação de gado, para criação de animais de uma maneira geral. Então, aí se desenvolveu a pecuária, tanto que aquela roupa do gaúcho típica, ela é de quem lidava com esse gado, né? Então, nessa região aí, era uma área de pastagem natural. Agora, eu gostaria que vocês observassem estes números. Essa é uma tabela que ele fala sobre esses domínios que eu cheguei a falar aqui agora
Aqui é onde nós temos o Pampa, nós podemos falar de pradaria, tá? E o Pantanal, que é uma região inundável. Aqui, números de alertas. Esses alertas são alertas relacionados à área desmatada. Então, uma pessoa faz uma denúncia ou uma imagem de satélite, ela fala que aquela área está sendo desmatada, ou alguém faz uma denúncia. Na Amazônia, 47.269 alertas. Isso em 2020, que esses dados aqui, eles são referentes a 2019, foram publicados em 2020. 83,1% dos alertas vieram da região amazônica. A área desmatada, 770.148 hectares, o que corresponde a toda a área desmatada no Brasil, a 63% da área desmatada do Brasil. Depois, Caatinga, a área de desmatamento, os alertas 523, 0,9% do total nacional. Área desmatada, 12.153 hectares, que representa do total desmatado do Brasil apenas 1%. Ah, mas é pouquinho. Mas isso em relação a Caatinga. A Caatinga não ocupa uma área tão grande assim. Então a gente tem que levar em conta justamente isso. O tanto que foi desmatado, mas em relação ao tamanho total. Depois, o Cerrado, que é muito típico na região de Minas Gerais, na região centro-oeste também, estado de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul. Número de alertas, 7.402. Total de alertas, em relação ao total de alertas, 13%. Área desmatada, 408.646 hectares. Poxa, algo chama atenção aqui, ó. O número de alertas foi pequeno, mas a área desmatada, mais da metade da região amazônica. E corresponde a apenas 13% dos alertas. Olha, corresponde ao total de mais da metade da área desmatada da Amazônia. 33% da área total desmatada do Brasil. Mata Atlântica. O que restou da Mata Atlântica, né? Vamos ser bem claros, vamos só lembrar. De 100%, 95% foi desmatado, resta 5%. Então, disso que resta, nós tivemos 1.390 alertas, que corresponde a 2,4% do total dos alertas, uma área desmatada de 10.598 hectares, que corresponde a 0,9% de toda a área desmatada. O Pampa, ou Pradaria, 68 alertas, 0,1% do total, 642 hectares de área desmatada, 0,1% da área total. E o Pantanal, 215 alertas, 0,4%, no total de área desmatada, 16.521, corresponde a 1,4%. Esses dados são de 2019. Os dados de 2020, o Pantanal aqui vai ter uma mudança. Porque o ano passado, em 2020, nós tivemos aquele período de queimadas no Pantanal que atingiram áreas muito grandes do Pantanal. E foi até difícil de controlar. Então, provavelmente, no ano de 2020, esses números vão mudar. Tá ok? Esses dois aqui, a Amazônia e o Cerrado, foram as áreas que foram mais desmatadas nesse período. Proporcionalmente, o Cerrado ele é menor. Então, quer dizer que ele foi mais desmatado até do que a floresta ou o domínio amazônico. Agora, uma charge que fala um pouquinho sobre a expansão das cidades nesses domínios morfoclimáticos. Aqui nós temos dois índiozinhos que eles olham em direção à cidade. Nossa, será que ela vem vindo para cá? Ou seja, será que as cidades vão crescer tanto que vão chegar até a floresta em que eles estão e se ela chegar até lá, vai ser a destruição da floresta, né? Então, será que vai acontecer isso? É isso que os índios eles estão vendo nessas imagens aí. Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um joinha aí e até uma próxima aula. Um abraço.